Ô, João, você vai colocar aquela. Começou? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao o Frederico, né, que é pesquisador do IPEA, e a Isabela, que é consultora da CEPAL, por aceitar o nosso convite para participar do webinário de hoje, né? O webinário de hoje será sobre violência contra indígenas, e se a fala deles vai ser baseada numa sessão do Atlas da Violência, que o IPEA acabou de divulgar, tá? E esse ano, o Atlas da Violência do IPEA contou com duas sessões temáticas novas. E uma delas é a violência contra indígenas, e a gente nunca tinha feito uma sessão específica para tratar desse tema. E a outra sessão também, que é uma novidade no Atlas, é a violência contra pessoas com deficiências. Tá? Então, hoje vamos falar sobre violências contra os indígenas. É um tema bastante relevante e bastante quente, né? Porque nesse momento o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, está discutindo a questão do marco temporal dos territórios indígenas. Então, a apresentação de hoje, espero que contribua com o Supremo para ele tomar a melhor decisão. Bom, eu passo a palavra aqui para os palestrantes. Então, os dois são coautores, né, da apresentação, e eles vão falar, e após a fala deles, eu passarei a ler as perguntas no chat. Tá bom? Então, as pessoas que estão nos assistindo poderão fazer perguntas pelo chat, e eu, no final da fala deles, eu irei ler as perguntas para eles. É isso, sem mais delongas, eu passo a palavra. O Fred me disse que vai fazer uma abertura e depois vai passar a palavra para a Isabela. Não é isso? Bom, obrigado, Danilo. Bom, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui participando, né, ou como participantes ou como convidados, né, como participantes, talvez. Quero agradecer muito, né, o desafio do pessoal do Atlas, né, o Helder Ferreira, o Daniel Cerqueira, a equipe toda, né, que super trabalhou. O Danilo acabou de falar que eu e Isabela somos aqui os coautores, mas eu acho que todo mundo participou muito, né? Enfim, a gente foi desafiado, uma questão difícil para a gente, enfim. Então, a gente quer agradecer, não só o convite, mas a ajuda toda nesse período de tempo de elaboração dessa reflexão sobre esse indicador de violência contra indígena, que na verdade é um indicador de violência letal, né? Vou fazer uma rápida contextualização, que não é uma história longa, não é? Sobre o lugar desse trabalho aqui no que a gente faz no IPEA, né? Alguns anos atrás, a Isabela veio nos ajudar a escrever um relatório que subsidiaria o CERD, né? Que é a Convenção Internacional sobre Eliminação de Formas de Discriminação Racial. Então, o pontapé inicial se deu nesse contexto, nesse subsídio, né? Foi um relatório depois entregue ao governo, né, para trabalhar e subsidiar, então, uma posição brasileira sobre o tema, né, da eliminação da discriminação, no nosso caso, sobre o enfoque da questão indígena. Tá? Então, esse foi o pontapé inicial. Nós desdobramos, a partir desse relatório, uma série de reflexões, né? Como o IPEA está trabalhando muito com evidências, o nosso grande desafio foi, na verdade, pensar a partir dos indicadores, dos dados, né, das informações disponíveis sobre a questão indígena. Né? Então, nós elaboramos uma série de textos, uma série de reflexões, tanto fazendo uso das evidências disponíveis, como tentando refletir um pouco sobre as limitações, né, dessas evidências, que têm algumas limitações em si, né, como evidências de contextos problemáticos e situações complexas, né?
mas especialmente para a questão indígena, que é sempre o nosso foco, né? É trabalhar um pouco a ideia de política pública por evidência, a evidência, a informação, e fazendo sempre a pergunta, não é, qual é o limite desse tipo de informação para responder a problemas relacionados à própria questão, às questões enfrentadas pelos povos indígenas. Disso resultou uma série de outros trabalhos, né? Um orçamento, refletimos sobre a possibilidade de um orçamento indígena, a possibilidade de construir um orçamento e monitorar as políticas a partir do enfoque da programação orçamentária. Escrevemos um texto sobre encarceramento indígena, não é? A partir dos dados do Infopem, não é? Tentando elaborar e pensar os dispositivos institucionais e depois que depois se refletem nas informações sobre encarceramento indígena, para monitorar uma política que, em grande parte, reconhece a ideia de um tratamento diferenciado, não é, para indivíduos de povos indígenas. Passamos para uma reflexão sobre pobreza indígena, que é um texto, enfim, que a gente está trabalhando bastante, né, que usa o CAD único, né, e aí a gente também tem uma reflexão sobre as possibilidades e as potencialidades, né, de uso do CAD único para trabalhar questões que envolvem tanto a pobreza como uma série de outras questões ou de políticas que estão conectadas com o CAD único. Trabalhamos sobre a questão da habitação, né, os conglomerados e a qualidade da habitação indígena em periferias de cidades. Né? Estamos trabalhando indicadores sobre educação indígena, né? E elaboramos 2 textos sobre a forma como o governo lida hoje com essa questão indígena. Né? Vocês sabem, já viram nos jornais, né? A gente tem uma posição hoje bastante heterodoxa, né, com relação a princípios constitucionalizados, né? As posições governamentais são bastante críticas aos direitos que já foram constitucionalizados e disso tudo resulta uma série de questões ligadas ao funcionamento normal ou ao funcionamento baseado numa certa leitura do que prevê a Constituição, que é proteção de povos indígenas, promoção de povos indígenas, né? Uma tutela de direitos, não de povos, né? Mas tutela de direitos indígenas e assim por diante. Então, a partir disso, nós passamos também a elaborar uma certa reflexão sobre esse ponto que é importante, né? Que são as pressões, as correções e uma tentativa de releitura, né, dos ideais constitucionais dos direitos indígenas, né? Então, esse trabalho sobre violência ele está um pouco nesse contexto, né? Por essa razão, nós fizemos uma opção também, né? Os dados que a gente conhece há muito tempo são bastante complicados, né? No sentido de dar uma interpretação adequada para eles, né? E também, enfim, pela natureza mesmo da informação, né? Que envolve uma série de procedimentos burocráticos, né? Enfim, e às vezes a gente perde um pouco da violência letal em função do processo de produção desses dados, né? Mas ele envolve uma reflexão sobre o contínuo, né? A multidimensionalidade da violência, né? Então, a nossa preocupação foi sempre tratar essa evidência nesse contexto, né? Da multiplicidade da violência, e aí as múltiplas violências significam tanto violências simbólicas como violências contra a mulher, violências relacionadas a correções políticas, né? Violências relacionadas a uma série de ataques que a gente chama de simbólicos, mas são muito mais que isso, porque envolvem uma materialidade. Então, a reflexão desse texto ela está nesse entorno, né? Nessa preocupação de tratar a violência, sim, letal, mas também no contexto de violências que têm dimensões simbólicas e materiais para além da violência letal propriamente dita. E então eu vou dividir se a Isabela quiser, né? Ela pode também avançar um pouco da apresentação, mas eu passo então a palavra para Isabela para ela fazer o contexto aí geral e já começar a apresentação de alguns resultados que a gente conseguiu aí a partir dessa reflexão e desse diálogo com os dados que foram apresentados no Atlas. Obrigada, Fred. Boa tarde a todos e a todas aqui que nos acompanham nesse webinário,
como o Fred já falou, a gente está propondo conversar um pouco sobre violência contra povos indígenas no Brasil. Gostaria apenas de ressaltar, né, como eu já estava no slide ali anterior, atualmente estou como consultora no IPE, no CEPAL, fiz essa pesquisa com esse vínculo, e não representa a opinião da instituição, né, só dos pesquisadores envolvidos. Inicialmente, quero dizer que é sempre um desafio conversar de um tema que a gente tem se debruçado tanto, e, sobretudo, quanto mais a gente estuda, mais complexidades a gente vê nele, né? Então, para introduzir aqui um pouco o tema da violência contra povos indígenas, eu e o Fred, a gente acabou preparando uma apresentação, vou seguindo os slides aqui, no intuito de trazer algumas informações para adentrar no tema e, assim, conseguir, de ter tentado, de certa forma, trazer vocês para refletirem um pouco com a gente também quais são essas complexidades que envolve quando o tema de violência contra povos indígenas. Então, embora eu tenha certeza que muitos já conhecem, né, que já acompanham, já tenham bastante acúmulo de conhecimento sobre os povos indígenas no Brasil, né, estejam aqui, de certa forma, justamente pelo interesse que tem no tema, eu trouxe inicialmente uma rápida contextualização da perspectiva étnica demográfica sobre os indígenas, então, com o intuito de informar, né, aqueles que não tiveram acesso antes, ou não recordam dessa característica da nossa composição social pluricultural. Ricardo, só um minutinho, eu não consigo acessar aqui para passar o slide. Será que Passo você aqui. conseguiria passar? Eu passei. Tá, Fred? Sou eu aqui, tá? Tá ótimo. Então, eu não mudou aqui para mim ainda. Já saiu dessa... Já está na segunda. Não, não está não. Para mim também não está não. Ah, só Fred. tá para né? mim, será? Acho que agora foi. Agora liberou. Agora foi. Foi, né? Tá. Então, nesse contexto, é importante destacar, né, logo de início, que o que a gente referencia como povos indígenas no Brasil é uma população de aproximadamente 900 mil indivíduos, considerando os dados do censo de 2010, que é o último dado referente que a gente tem, um estudo específico, né, que traga uma amostra nacional, e que representavam, na época, 0,4% da população nacional. O Censo Demográfico de 2010 disponibilizou também pela primeira vez os dados sobre pertencimento étnico, ou, como o próprio movimento indígena, né, os povos indígenas se autodenominam como povo indígena. E aqui também eu acabo aplicando essa categoria, né? Então, como eu estava mencionando, são 305 povos indígenas distintos, falantes de 274 línguas diversas, e considerando o número de povos indígenas registrados na América Latina, o contexto brasileiro tem uma extrema importância, né, porque no total são 826 povos indígenas registrados, né, nos países do contexto latino-americano, e o Brasil reúne, então, 1/3 desse número de povos, né? Nesse número não constam, obviamente, os povos indígenas isolados, que são aqueles que não mantêm nenhum contato com a sociedade envolvente. E o Brasil, nesse contexto, se localiza como o país com o maior número de grupos isolados de todos os países, não da América Latina, mas no contexto mundial, né? Atualmente são 114 registros de grupos que vivem em situação de isolamento, desses apenas 26 são confirmados, né? Ainda são restantes outros 86 28 confirmados, desculpa, restando ainda pendente 86 de registro de estudos no âmbito da FUNAI para averiguar, confirmar esses registros. É sempre importante também ressaltar que os diversos povos apresentam tamanhos em número populacional diferentes, né? Então, em 2010, por exemplo, o povo com a maior população era Ticuna, 46 mil indivíduos, havendo na época registro de povos, inclusive, com apenas uma pessoa. E desses 305 povos,
70 deles já se encontravam em uma situação de extrema fragilidade demográfica, sendo que aproximadamente 23%, né, então, dos povos indígenas do país estavam com uma população inferior a 100 habitantes. São 305 povos indígenas culturalmente diferenciados, né? Não existe propriamente um povo que se chame indígena, nas palavras de um pedagogo indígena, Gerson Baniwa, mas são centenas de povos que se autodeclaram a partir de uma própria denominação, que pode ser uma autodenominação que nós, ocidentais, atribuímos a eles, ou então que eles passam, inclusive, a se autodenominar a partir de um nome próprio, né? Então, são povos Xoclen, Laclanhô, né, como eles se denominam, e o Xoclen é nós que denominamos a ele, povo Guarani, Yanomami, Munduruku, Guajajara, Terena, que não podem ser reduzidos, né, a uma ideia genérica do que é ser indígena no Brasil hoje. Portanto, a complexidade demográfica indígena, né, que a gente aqui trabalha nos pequenos números, né, não pode ser reduzida a uma dimensão que não dê conta dessa dessa pluriculturalidade. Então, demonstra que, de certa forma, não apenas o risco, também que determinados povos estão mais expostos, né, ao desaparecimento por genocídio ou etnocídio, mas também a necessidade constante de desconstruir estereótipos a respeito do que é ser indígena hoje no Brasil. O avanço, então, do conhecimento dessa diversidade deve também ser ampliada a essas questões, a diversidade que o conceito de indígena em si opera no tocante aos estudos de políticas públicas. A participação dos povos indígenas, então, no censo, em um período recente, vem desde 91, e depois dos estudos realizados em 91, 2000 e 2010, se verifica um crescimento demográfico da população indígena nesse período. A possibilidade de construção de políticas públicas diferenciadas para cada povo e de condução de processos de visibilidade e fortalecimento identitário para as próximas décadas impõe concomitantemente, sob pena de reforçar a discriminação racial, ações efetivas na eliminação desse racismo a partir de uma problematização positiva dessa diversidade. Com o avanço, né, também do conhecimento da diversidade, essa recuperação populacional também é um desafio para o poder público no tocante à ampliação e qualificação das ações no âmbito das políticas públicas que venham, então, a garantir a efetividade de direitos específicos para esses grupos, né? E sobre isso, especificamente, a gente vai tratar mais adiante da questão das capacidades institucionais atuais da FUNAI. E já que a gente está aqui abordando essa questão das complexidades que os estudos sobre políticas públicas indigenistas encerram, só gostaria também de mencionar que, assim como as culturas indígenas e a composição de cada povo entre si são distintas, a situação de fundiária de cada povo também é, né? Hoje, no Brasil, 98% das terras indígenas estão no território da Amazônia Legal, permanecendo inúmeros povos ou partes deles, né? Cada povo se organiza territorialmente em comunidades, né, em aldeias, como a gente chama. Também tem uma situação fundiária específica, né? E aí, sobretudo nas regiões do Sul, Sudeste, Nordeste e parte do Centro-Oeste, permanecem à margem de quaisquer garantias de sobrevivência coletiva em territórios de ocupação tradicional. Para caracterizar essa questão, posso até dar um exemplo, que o número de indígenas, por exemplo, aqui em Santa Catarina, que é o estado de onde eu estou falando, é maior que os estados de Tocantins ou Amapá, né, dentro do censo de 2010, mas com uma situação fundiária extremamente fragilizada no resguardo desse direito, e é, inclusive, muito significativo que esteja intimamente relacionada à discussão do marco temporal hoje no STF, né? O processo que está em julgamento discute toda essa tese, essa invenção jurídica, tem origem justamente no conflito fundiário relacionado ao povo Xoclen, aqui na região de Santa Catarina, que é um povo com uma história de contato com o Estado relativamente recente, né, de 100 anos, e que está relatado em inúmeros documentos todas as violências que levaram eles a serem reduzidos em uma pequena área de concentração e que agora passam a requerer a posse, né, porque a terra indígena é propriedade da União, de uma área que eles também ocupavam tradicionalmente. Vou passar o slide aqui.
Então, não bastasse as inúmeras camadas que são necessárias terem em consideração para ampliar a perspectiva nos estudos sobre políticas públicas indigenistas, há uma outra questão que se que sobrepõe também desde um viés normativo. Com a Constituição de 88 e seguidas de inúmeros outros instrumentos internacionais de direitos humanos que, a partir desse período, foram assinadas, ratificadas, né, como a Convenção 69 da OIT, a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas, em 2007, e a Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas, da OEA, agora mais recente, de 2016, o que a gente acompanha é uma transformação no paradigma que orienta, né, a atuação dos Estados com os povos indígenas, né, como o Estado deve se comportar a partir desses instrumentos normativos que são fruto de acordos, convenções internacionais. Então, desde uma perspectiva, portanto, dos direitos humanos dos povos indígenas, e tanto constitucionalmente como no ambiente internacional, se tornou absolutamente ultrapassado falar em integração dos povos indígenas. Né? Durante muito tempo, e aí a gente pode falar aqui no contexto do Brasil, né, desde do início do SPI, com Rondon, até o início da democratização do país, acreditou-se equivocadamente que os povos indígenas, na medida que o contato com a sociedade envolvente fosse se intensificando, eles estariam fadados à extinção. Integrar nesse contexto significava amenizar as dificuldades causadas pela perda cultural desses laços coletivos, na medida que eles eram envolvidos, né, absorviam essa cultura da sociedade envolvente. Hoje, aos povos indígenas estão reconhecidos sua organização social, devendo, portanto, o Estado garantir que esses possam sobreviver a partir da sua capacidade de autodeterminar-se, né? Sua própria capacidade de dizer aquilo que eles querem, o que não querem e como querem. Então, integrar dentro desse conceito, dessa transformação paradigmática, normativa que a gente comenta, acaba sendo um sinônimo de etnocídio, né? Porque integrar com o fim que os indígenas deixem de ser indígenas de certa forma, forçar uma perda cultural, né? Então, é um sinônimo do que a gente vem entendendo como etnocídio. Durante a década de 80 e 90 no Brasil, com o período da democratização, quando muito, inclusive, influenciado pelos movimentos civis norte-americanos e toda a teorização sociológica sobre a questão, passa a se falar em políticas multiculturais, né, na qual a existência do outro, o diferente, é tolerada. Depois disso, né, vou fazer aqui um resumo, é sempre importante mencionar que as culturas não são dinâmicas, né? Inclusive a própria nossa forma de perceber como se dá a relação do Estado com os povos indígenas, supera-se, então, esse viés multiculturalista e passa-se, então, a falar de interculturalidade. A interculturalidade pressupõe tanto o reconhecimento dos outros povos culturalmente diferenciados, né, conviver e tolerar com o outro, mas também da nossa capacidade de interagir. Então, não é mais uma tolerância de que eu tolero desde que ele fique lá longe, né, e não se relacione comigo. É um reconhecimento no sentido de você entender o outro e interagir sem aniquilar a cultura alheia, né? Então, é dentro dessa percepção que a interculturalidade pressupõe essa interação cultural. E essa capacidade de interagir do Estado com a realidade vivida com os povos indígenas, né, se integrar, que passa, então, a ser um novo orientador das políticas públicas. É interessante fazer esse repasse para contextualizar que a Constituição Federal, então, ela tem esse viés de trazer a redemocratização para dentro das instituições públicas indigenistas e, ao mesmo tempo, nesses 30 anos, ela é forçada, inclusive, a se revisitar. Né? Então, esse dinamismo cultural, tanto dos indígenas quanto nosso, enquanto instituição, né, passa, então, a ser colocada à prova a todo momento. Né? E a partir disso, com uma série de camadas de complexidades que a gente tem que lidar também em tentar desenvolver uma alteridade, né, a ponto de conseguir dialogar cada vez mais e ter mecanismos de participação mais ativos.
Dentro desse contexto, né, como o Fred comentou, há alguns anos a coordenação de raça e cultura da DISOC, ao qual o Fred é um dos responsáveis, né, vem atuando e desenvolvendo esses estudos sobre direitos e políticas públicas para povos indígenas. Vou passar o slide aqui. E há todo um esforço, portanto, na análise da participação dos povos indígenas em bancos de dados do governo federal e na construção teórica de reflexões em como promover essa interculturalização do direito, né, do Estado e do direito das políticas públicas voltadas aos povos indígenas. Entre os temas dessa agenda, né, como o Fred comentou, já se debruçou com os temas de pobreza, educação, por exemplo, a violência contra os povos indígenas se tornou uma linha dessa pesquisa. Em todas elas, né, não me reduzindo à questão da violência, há uma clara dificuldade de se ter dados e uma produção de informação minimamente qualificada diante da própria qualidade do sistema de informações acessados, né? A questão do indígena, de como ele é retratado nos bancos de dados, é sempre muito peculiar, né? E a gente pode dar como exemplo aqui a própria questão da identificação deles nos censos do IBGE como pardos, muitas vezes, e não como indígenas, né? Nessa confusão em que se tem com a questão racial e cor, né? No mesmo quesito, por exemplo. Nesse sentido, a partir então desse esforço coletivo, né, incluindo aqui os pesquisadores não só do IPEA, mas também do Instituto Jones e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente pôde formular algumas evidências sobre violência contra a população indígena e assim tentar, né, ao menos trazer contribuições para elaborações de políticas públicas mais qualificadas. Com isso, o Atlas da Violência traz pela primeira vez uma abordagem sobre a questão, de certa forma, é também um primeiro passo que eu e o Fred a gente deu, trazendo uma importância de se abordar a violência, mas também de como abordar ela, como o Fred já explicou. Bom, antes de eu passar para o Fred aqui a palavra, eu só gostaria de ressaltar, então, que a violência contra povos indígenas tem muitas dimensões de análise, né? Aqui trazemos a violência a partir dos dados de violência letal, mortes violentas. Da mesma forma, a violência contra povos indígenas não é recente, né? Mas ganha outros contornos diante de um claro quadro de crescente criminalização de lideranças indígenas que passam a atuar como defensores de direitos humanos, né? De direitos não apenas específicos dos povos indígenas, vou ressaltar isso, mas também de todos nós, como a própria defesa do meio ambiente, na qual a violência letal ganha outros contornos de silenciamento individual e coletivo dessa luta, né, diante desse quadro crescente que a gente destaca. Então, objetivando contribuir com o monitoramento da violência contra os povos indígenas, em um sentido mais amplo, portanto, nessa publicação do Atlas, a gente apresenta os números de violência letal praticada contra indígenas. Fred, eu vou passar para você, daí quando você quiser voltar, fica à vontade, tá bom? Legal. Bom, vocês já viram que a gente gosta muito de contexto, né? Então, vamos continuar um pouquinho no contexto e já vamos entrar nos números, né? Para a gente, a evidência só faz sentido dentro desse contexto referencial que a Isabela acabou de chamar a atenção. A gente tem políticas, várias políticas, né, para indígenas, desde saúde, educação, como a gente citou, né, pobreza, etc, etc. As discriminações aparecem aí, mesmo com todo o arcabouço normativo que é indicativo de processo de participação, em muitas situações isso não acontece, e as políticas, em muitas dessas situações, elas são inadequadas, né, para as realidades específicas dos indígenas. Então, esse é o contexto contínuo que a gente pensa essas evidências, né? Então, voltando para mais contexto, a gente tem esses elementos que estão aí, né? Um ambiente social e político conturbado, política permissiva com relação a armas de fogo, né? Enfim, não é só isso, né? As falas, o que se diz, né? A maneira como os governantes se colocam publicamente também convergem, né? Para uso ou não de armas de fogo, não é? Em situações de conflito, né? Então, essa política
permissiva, ela é um dos elementos, mas existe um outro elemento simbólico, né, que são as falas, né, públicas, né, que também se tornam importantes, né, nesse contexto de violência. Então, isso a gente coloca tudo na conta desse ambiente social e político conturbado, não é? Há uma clara e evidente ampliação ou um recrudescimento de violência no campo, não é? Não é exatamente o termo que a gente usa para indígena, mas em grande parte a gente pode associar com realidades muito semelhantes, né? Com situações muito semelhantes, né? Relacionadas enfim, a disputas por territórios, né? E aí as disputas por territórios traduzem outros tipos, né, de exploração de bens em algumas situações legais, né, mas que pressionam populações e culturas indígenas, né, como as formas de plantar, de se aproveitar do agronegócio, né, em muitas situações a pressão é indireta, não é? Mas ela se reflete de uma maneira bastante impactante nas culturas e nos modos de vida de indígena. Em outras situações ela pode ser inclusive ilegal, né, com invasões, enfim, com explorações ilegais da biodiversidade, de madeiras, de minerais, assim por diante, né? Então, todos esses elementos convergem, né? São elementos, são caldo cultural aí, ou social para que os processos de violência se traduzam, no final das contas, no seu grau mais extremo, em violência letal, né? A ideia do uso de violência por parte de policiais. A gente discute isso muito para a cidade. Os indígenas convivem com violências desse tipo há muito tempo, não é? Há registros, não é? Há narrativas, há histórias, enfim, há toda uma série de materiais documentais e narrativas testemunhais, não é? Para violências desse tipo, não é? Num contexto onde paira no limite a ideia de uma certa ausência de regra, de uma certa anomia estimulada por falas públicas, esse comportamento ele também exacerba, não é? Ele torna mais provável a violência de tipo letal. Tá? Então, esse também é um elemento que é importante, não é, para explicar, em parte, a violência letal. Tá? Às vezes não chega a ser uma violência letal, mas há um processo de assédio ou de cerceamento contínuo dessas culturas e desses povos, né? E, por fim, o último ponto que está muito aí na mídia, que todos conhecem, a ideia de que as polícias de qualquer nível, federal, civil, militar, etc., até exército, podem ser politizadas e, em muitas situações, onde o contexto é favorável a determinados tipos de discriminação ou de seletividade política, não é? Esse tipo de risco se traduz também não no risco, não num potencial, mas efetivamente em violência contra culturas, contra povos indígenas. Tá? Então, esse é o contexto geral. Continuamos na contextualização, né? A gente precisa também um pouco, dizer que um pouco não, né? Dizer que a identidade indígena está relacionada com a ideia de que os indivíduos se reconhecem como tal e são reconhecidos pela comunidade. Não se trata de aparência, fenótipo, nem nada disso. É um conceito antropológico, né, de pertença a grupo, né, e de reconhecimento dessa pertença a grupos. Né? Então, essa ideia da identidade indígena, a gente tem muitos problemas com relação às informações, né, dos documentos oficiais em relação a isso. Quando estudamos o encarceramento, a gente discutiu bastante isso, né, que há um desestímulo, inclusive, por conta das discriminações, de se apresentar como indígena, não é? Mesmo que legalmente isso seja uma garantia de um tratamento diferenciado por conta da cultura. Então, há uma série de problemas nessas informações, né? Relacionadas a essa autodeclaração e, enfim, uma declaração sobre pertença a grupos étnicos específicos, né? A Isabela já falou do tamanho da população, é uma população que vem passando até o início da pandemia, por uma recuperação populacional. A gente sabe da dinâmica populacional que foi próxima a formas de depopulação
genocídio, etnocídio, assim por diante, mas há um processo também de recuperação de populações, mesmo que alguns grupos sejam bastante reduzidos, mas no quadro geral há essa tendência, né, de recuperação populacional, e também a ideia de que, com o reconhecimento de direitos, e não por uma razão oportunista, por uma razão identitária, alguns grupos, alguns indivíduos de povos indígenas não recriam identidades, mas passam a se reconhecer ou a se identificar num processo de reconstrução identitária. Tá? Então, isso se reflete, inclusive, em estar ou não em regiões, territórios tradicionais ou no mundo urbano, mas, enfim, há esse movimento duplo, não é? Que é uma recuperação populacional de povos tradicionais e uma revitalização de demandas identitárias. Tá? Então, tem esses dois elementos aqui. Tá? Então, 36% das pessoas indígenas estavam, em 2010, morando em cidade. Isso não é fixo, né? Você sabe que isso é uma dinâmica, não é? Mas, no final das contas, esse é um número retrato, né? Há sempre um fluxo, ida e vinda, mobilidade, etc., etc., mas isso para a gente dimensionar que é um número significativo, não é? E aí, nesse caso, é um número significativo, inclusive, é um número importante porque isso reflete nos papéis, por exemplo, dos órgãos estatais, especialmente a FUNAI, e nas suas atribuições, né? Relacionadas à proteção de direitos indígenas. Ou territorializados, no sentido de estarem em territórios tradicionais reconhecidos ou não, ou no mundo urbano. E aí há uma discussão interessante sobre o direcionamento da FUNAI para esses grupos populacionais. A gente coloca também que é importante, não se trata só de uma pressão enfim, econômica externa ao Estado, há uma pressão interna ao Estado também, né, que pressiona recursos naturais de territórios indígenas. Não é? O exemplo mais clássico é o uso das águas, né, para a produção elétrica, não é? E é todo um procedimento, há protocolos de consulta, etc., etc. Mas, no final das contas, esse padrão de desenvolvimento e de uso de recursos também fragiliza, né, questões relacionadas à proteção de terras indígenas e dessas culturas tradicionais. Né? Então, todos esses elementos são importantes. E, finalmente, mais uma vez, a gente diz que a violência tem essa múltipla, ou essa multidimensionalidade. Não é? Bom, o que diz a sociedade civil? Essa é uma discussão enorme também. Não é? Uma das dificuldades que a gente sempre tem de lidar com dados, por exemplo, como a gente lidou, né, no Atlas do CIM, é exatamente a discussão do que está sendo informado. Né? Há sempre uma certa desconfiança com relação às informações pelas dificuldades, por várias dificuldades, né? De identificação do indivíduo indígena que foi objeto de uma violência letal, né? De um homicídio, né? E há uma desconfiança com relação aos dados, né? Então, a sociedade civil também monitora. Né? Então, no relatório de 2020, o CIM diz o seguinte, referente aos dados de 2019, que foram 256 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio. Vocês veem que vai naquela direção que a gente levantou, né? Que são pressões sobre território, sobre cultura, potencialmente geram um estresse cultural individual enorme, não é? Resulta em violência letal ou outros tipos de violência, como, por exemplo, suicídio, não é? Que não entram nesses dados, mas eles resultam desses processos contínuos de assédio. Em pelo menos 151 terras indígenas, essas invasões e tal, essa coisa que eu acabei de ler, 143 povos, 23 estados, e que se constata um aumento de 134,9% de casos registrados em 2018. O importante aqui é o ponto 9, né? Mas, enfim, o importante é a dimensão, né? Há um processo registrado e passível de uma medição de aumento desse tipo de comportamento, que é pressão sobre esses povos. No mesmo período foram registrados, aí entramos nos números do Atlas, provavelmente dito,
registraram 113 assassinatos e 20 homicídios culposos, que somados, continua a sociedade civil, né? Somado a outros casos de violência praticadas contra a pessoa indígena, totalizavam 277 casos em 2019, o dobro do registrado em 2018. Os números são pequeninos, né? Mas para populações também pequenas, a Isabela falou dos 900, vocês devem ter prestado atenção, que são 300 e tantas etnias. Então, alguns desses grupos são pequenos. Então, o impacto desse tipo de violência é muito importante para a dinâmica cultural, para a dinâmica social. Número do SIM, 186 homicídios de pessoas indígenas em 2019. Aí vocês comparam um número um pouco menor do que o registrado ali pela sociedade civil, exatamente por decorrência das disputas e da maneira como se classifica, não é, a violência letal. Os olhares são diferentes, né? Há certamente algum nível de politização, mas, sobretudo, a gramática, a maneira de olhar para a evidência é diferente, tá? Nos dois casos. Tá? Tem várias razões aí, depois a gente pode discutir um pouco, conversar um pouco sobre isso, explorar pelo menos. Né? Foram 2.074 homicídios de pessoas indígenas no período de 2009 a 2019. O conceito tradicional total de óbitos por homicídio população indígena, regionalizamos por terras indígenas e municípios sem terras indígenas. Depois a gente pode voltar para isso. O Danilo tem certeza que vai fazer uma pergunta sobre isso. Essas são as taxas de violência letal. O que eu queria enfatizar é simplesmente a aproximação das taxas de homicídios de indígenas no período das taxas nacionais, que são, assim, eu acho que o senso comum cabe aqui nesse caso, são no senso comum já bastante altas, não é? Então, a gente tem uma aproximação dessas taxas. Oi? São dados do SIM agora que você está apresentando. São todos os dados do SIM. Aqui já abandonamos a sociedade civil e vamos... Obrigado, Danilo. E vamos para o SIM, que são os dados do Atlas, né? Então, a gente vê que essas taxas saem de 15,8 e vão para 18, não é? E aí, essa linha de cima são as taxas nacionais. Então, vocês veem que há uma aproximação, não é? E aí existem dados com informações, enfim, de causas indeterminadas, enfim, tudo isso são elementos para a gente depois aprofundar. Isso já está registrado como problema nas estatísticas mais amplas. Provavelmente, as estatísticas indígenas vão sofrer da mesma questão, que é, enfim, a qualidade da informação. Aqui, a violência contra indígenas, a taxa dos municípios. Eu só vou chamar a atenção para vocês para os casos aqui que estão mais escuros, né? Rio Grande do Norte, Roraima, Mato Grosso do Sul e AP, Amapá. O que é AP? Então, são essas taxas. Agora eu vou chamar a atenção para um ponto aqui para a gente. Olha só. A gente tem uma questão muito séria, e daqui a pouco vamos voltar a isso, que é a questão dos pequenos números, né? Como as populações indígenas são muito pequenininhas, qualquer variação, tanto nos números de mortalidade, quanto na variação da população, não é? Elas impactam muito nas taxas. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que ter cuidado, mas a gente vai sempre enfatizar, mesmo sendo números pequenos, quando a gente contrasta ou compara com os números mais amplos, não é? O que a gente tem que chamar a atenção o tempo todo é que as populações de etnias, em grande parte, são pequenas. O Helder está me chamando. Depois você chama atenção, Helder, para isso, tá? Para a comparação dos dados do CIMI da sociedade civil e do SIM, tá? A gente volta a esse ponto. Vamos aqui. Taxa de homicídio de indígenas em municípios com TIs. Então, é isso que a gente está vendo. De Roraima, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Amazonas e Tocantins. Aí as taxas são altas, os números são pequenos, tá? Em termos absolutos, tá bom? É aquela coisa,
enfim, pelos números. Então, isso tem um impacto. Mas, de qualquer forma, se a gente olha pelos estados, né, a gente vê taxas altas, né? E também tem muitas não informações, mas enfim, vamos ficar com essa percepção de uma taxa de homicídios que cresce e alguns municípios com TIs que têm altas taxas de homicídio. Bom, aí municípios com TIs, eu vou passar. Vamos para finalizar, né? A violência multidimensional. Essa violência simbólica primária permanece latente, articulada, está lá, essa violência simbólica, não é? É uma maneira de colocar, talvez não concorde muito comigo mesmo e com a Isabela, mas enfim, é isso. E é a base sobre a qual se ergue a violência aberta e crua vivida pelos povos indígenas. Está lá a violência. O número que a gente apresenta é um desdobramento numa determinada direção, né, do homicídio, da violência letal, mas o que é talvez muito importante da gente lembrar, que a dinâmica cultural ela é muito impactada por essa violência simbólica, pelo assédio constante a territórios, pelo assédio constante àquela cultura. Não é? E ela se desdobra em outras formas de violência, como estupro, a gente falou de suicídio, não é? Ameaças perenes, não é? Que envolve em muitas situações não só estresse, mas também processos bastante complicados, escolhas existenciais bastante complicadas com relação à forma de organizar a vida dessas comunidades e assim por diante. A violência não é só física, abusos de poder, formas sistemáticas ou não de assédio, criminalização de liderança e movimentos sociais indígenas, ameaças e violências sexuais. A Isabela já tinha chamado atenção, eu chamo a atenção de novo para isso. Vocês vêm pressionadas progressivamente por crimes como invasões, grilagens, desmatamentos ilegais, aumentando tensões, conflitos e, previsivelmente, número de homicídios. A Isabela já chamou atenção para isso. O risco de etnocídio é imenso, não é? Por conta da escala populacional. Enfim, são 22 etnias do censo, né? São 22% das etnias, 70 povos indígenas tinham população abaixo de 100 pessoas. Então, essas pressões são extremamente significativas. Tenham ela, no final, uma violência letal ou não, tá? Então, eu só queria reenfatizar esse ponto, né? Quais são os pontos importantes, os elementos importantes como estratégia de enfrentamento? Isso aqui não está muito desenvolvido no ASO, eu acho praticamente nada, mas como a gente fez algumas entrevistas e tal, e a pergunta básica, gente, que faziam era como enfrentar. O número existe, o Helder nos ajudou e daqui a pouco ele vai nos ajudar aqui a falar de uma maneira mais precisa sobre os dados, né? Que a gente acabou de apresentar, ele tem algumas ideias aqui, algumas ênfases, talvez ele queira falar aqui. Mas a gente tem que aprimorar os dados, tá? Esse é um ponto que é fundamental, tá? A qualidade das informações. No caso aqui de mortalidade, e no caso, a gente também tem que fazer uma reflexão mais séria sobre as outras formas acopladas, né, ou relacionadas ou interdependentes de violência. Não dá para fazer uma reflexão a partir de uma informação isolada, apesar dela ser extremamente importante, não é? Por isso aceitamos o desafio, concordamos que é extremamente importante, mas ela tem que ser contextualizada, tá? Então, esse é o ponto. E algumas estratégias de enfrentamento. E aí isso tem a ver com formas de estruturação dos órgãos públicos, tá? Para enfrentar a violência. A gente sabe que a FUNAI é o órgão de tutela de direito, é o órgão estatal que deveria, ou por motivação, por dinâmica própria, fazer a proteção de territórios, ou de forma coordenada com outros atores, fazer a proteção de territórios e direitos indígenas. Né? Então, a FUNAI tem que estar capacitada, não no sentido
de capacidade, porque ela não está capacitada hoje, mas ela tem que ter recursos humanos, tem recursos orçamentários, recursos tecnológicos, né? Os seus instrumentos de ação no território devem necessariamente estar ajustados às necessidades de cada território, de cada etnia. Então, há um desafio enorme aqui com relação às capacidades da FUNAI, tanto própria quanto da sua capacidade de se articular com Polícia Federal, com o Exército, não é? Com outras polícias, quando for o caso, com o sistema de saúde, não é? Sem idealizar os DISEIs, não é? Que estão em processo de construção há muitos anos, não é? E devem, de alguma forma, e são, de alguma forma, mas, porém insuficiente, articulados e tem uma dinâmica, de certa forma, sinérgica com as políticas da FUNAI, as políticas de educação, não é? E as políticas ambientais. Não é? A articulação com o Ministério do Meio Ambiente é um elemento que é extremamente importante, no caso da gestão territorial enfim, de territórios indígenas. Então, a gente fala o tempo todo das capacidades estatais, né? E aí, no caso, as capacidades da FUNAI são, com todo o seu esforço histórico, né? Em muitas situações de proteção desses direitos, mas, enfim, as deficiências também são claras. Então, o reforço das capacidades dessas instituições é um esforço que é fundamental, né? No contexto, de novo, a gente traz aqui alguns dados, né? Porque o nosso modo de governo atual, ele tem uma característica que é muito peculiar, né? Ele é baseado, que a gente diz, num tripé, não é? Ele tem um discurso de mercado, ele faz uma política fiscal e, em função dessa política fiscal, ele faz um discurso não pró-mercado, não é? Mas que o processo alocativo básico vem do mercado, né? Então, desconstrói a ideia da necessidade de participação do Estado em processos de desenvolvimento e de proteção social, né? Como se o mercado desse conta de fazer a maior parte das ações relacionadas a demandas de povos indígenas ou a demandas de direitos sociais em geral, né? Então, a gente tem essa dimensão do austericídio que está acoplada que é uma restrição de recursos, né? Para capacitações estatais, né? E que está acoplado com política fiscal, com uma certa maneira de ver a dinâmica econômica e por decorrência dinâmica do Estado. A gente tem uma dimensão nesse contexto institucional, que é a desconstrução de competências, não é? Enfim, tem uma reinvenção, uma tentativa de reengenharia institucional, não é? Desmembrando competências, redistribuindo competências, não é? De um órgão tradicional como o FUNAI, que deve reagir e reage, não é? Mas disso decorre uma série de problemas internos, não é? De organização, de segurança, de confiança, não é? De previsibilidade da ação governamental de forma geral. Há uma outra dimensão, que é a gestão desses órgãos, às vezes por críticos desses órgãos ou dessas políticas. Então, essa dimensão é importante, e ela se traduz nisso que a gente está vendo aqui, que é a evolução do orçamento. Então, a gente vê que o orçamento cresce num determinado período e, nos últimos anos, esse orçamento ele passa a ser bastante mitigado, não é? E a gente pode ver isso também, eu não vou me alongar muito nisso, a gente pode depois voltar e conversar sobre esses pontos. Isso também está na força de trabalho, não é, que diminui, e bastante. E eu estou falando disso tudo num contexto já de subfinanciamento, tá? Então, vocês podem olhar e falar assim, puxa, mas não caiu tanto? Não, caiu, isso é importante porque já é o contexto de subfinanciamento. A força de trabalho a queda também num contexto de desmobilização da própria instituição para realizar as atribuições que estão escritas ali no texto constitucional e no suporte normativo que justifica e legitima a própria atuação da FUNAI, não é? Então, esses elementos são importantes, não é? Eles também têm que ser contexto. Parece que não é tão grande e tal, não é? Mas isso tem um impacto fundamental nas possibilidades e nas capacidades
direcionadas ali à proteção de direitos indígenas. Aqui são os DAS, vocês conhecem muito bem o setor, aí o Félix ajudou muito nisso, o Félix é um monstro nessa coisa da análise dessa dinâmica, né? Enfim, e aí vocês veem ali no finalzinho, parece uma corredeira, né? Uma cachoeira, e no final, olha lá o que acontece, a queda de DAS. Então, há um órgão que estimulava, né, que recompunha a força de trabalho através de DAS, também tem uma perda aí desse estímulo, né, desse incentivo, que é também muito importante na própria dinâmica da instituição. Não é? Bom, fugir um pouco dos dados, né, como é do meu feitio, mas o Helder está aí, não é? Ele conhece bastante a dinâmica. Vou só reenfatizar que há um aumento, não é, da violência letal contra indígenas, as taxas se aproximam das taxas nacionais, e esse é o recado fundamental, tá? do que a gente queria colocar. E a rede causal disso tudo foram esses elementos argumentativos, né? Todos que eu e Isabela trouxemos como quadro geral de interpretação para as taxas de violência letal. É isso. Excelente, Frederico. Parabéns, Isabela, também. Eu acompanhei esse estudo e eu sei que é um estudo muito inovador. Então, o estudo traz dados inéditos, né, que a sociedade brasileira não conhecia. E o Fred e a Isabela, além de contextualizar essa questão de forma, para mim, muito interessante, eu aprendi muito com a contextualização, eles acho que foram até modestos na hora de mostrar o desafio dessa pesquisa, né? E como o ineditismo das estatísticas que foram apresentadas aqui. Falando sobre isso, assim, durante a apresentação, um ponto que eu achei muito interessante, tá? Quando o Frederico e a Isabela estavam falando assim, olha, olha aqui, apresentou os números absolutos de indígenas que foram assassinados, né, no ano de 2019, e mostrando como que a sociedade deveria interpretar. Primeiro, eu acho que o mais importante é que existem vários tribos indígenas, né, povos, e algumas delas muito pequenas. Então, assim, qualquer variação nessa população devido a um assassinato, isso representa muito para o futuro daquela população. Isso me chamou a atenção e eu fiquei martelando isso na cabeça, porque realmente isso é algo extremamente importante, né? Chamar a atenção nisso aqui. Um indígena assassinado em uma tribo pequena, isso pode causar um grande impacto. E aí eu comecei a lembrar o seguinte, que quando a gente pensa em homicídio no Brasil, a gente sempre pensa o quê? Quem são as pessoas são assassinadas, assim, quem é a pessoa representativa que é assassinada no Brasil? Em geral, são jovens negros, né? E que moram nas periferias das grandes cidades. Aí eu fiquei pensando, e quem são essas pessoas assassinadas? Esses indígenas assassinados? E botei no Google. E aí a minha surpresa é o seguinte, a quantidade de cacique que são assassinados. Então aí eu falo assim, será que eles são assassinados por acaso? Assim, ele ser cacique, ele tem um azar? Assim, ou é um crime político? Aí eu passo essa pergunta aqui para você. Eu coloquei aqui a palavra no Google, assassinado cacique, e botei olhando de 2018 a 2020. E aí você fica vendo histórias assim de por que eles foram assassinados. Aí, em geral, protegendo contra a invasão das suas terras, né? Em geral, eles são assassinados de forma bem para destruir aquela comunidade, né? Você pega a liderança e muitas vezes ali eu estava vendo assim, só estava lendo assim os relatos das mortes, são aterrorizantes. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
Isa. E depois eu passo a palavra para o pessoal do chat É. e também o Helder, né, que poderia também falar um pouquinho. O Helder podia entrar aqui, né? Ele não consegue, né? Exatamente. Eu ia Pede para pedir ele entrar. eu ia pedir para o João autorizar a entrada do Helder. Ele vai me corrigir em algumas coisas. Tá ótimo. Ajuda. Bom, Danilo, é bem interessante você colocar essa questão, porque é justamente isso que, de certa forma, eu e o Fred, a gente também tenta chamar a atenção. Que não é só um homicídio de um indivíduo indígena, né? Quando a gente para analisar a questão da violência letal, ela tem uma, e aí até eu cheguei a comentar, ela acaba atuando como uma última instância de criminalização de lideranças, né? Essas lideranças, os caciques, são pessoas que, na linguagem ocidental, a gente pode chamar eles de defensores de direitos humanos, porque são as pessoas que se colocam como porta-vozes de demandas internas da comunidade perante instituições públicas, né? Então, é aquela pessoa que se projeta como o demandante de ações dentro do território. Então, acaba sendo muito visado, né? A questão de perseguições políticas, ameaças. E a questão não é só de colocar no Google que essa informação aparece, né? Ela aparece em outros dados também. Eu e o Fred, a gente fez uma análise, por exemplo, de dados de encarceramento, e é visível que o encarceramento também vem crescendo, mas não porque eles simplesmente passam a cometer mais crimes, né? Uma tipificação penal, mas sim como acabam sendo imputados ações, muitas vezes equivocadamente, a essas lideranças, na tentativa de encarceramento, né, como uma desmobilização coletiva. E é interessante analisar isso. Quando a gente fala de números e observar a questão da situação dos indígenas de violência, homicídio, encarceramento, nessas situações, é sempre uma perspectiva coletiva que a gente tem que ampliar a análise, né? Tirar do indivíduo e olhar como essa pessoa se projeta na questão da coletividade. Quem é ele? Quem é essa representação dessa pessoa que está sendo encarcerada e morta? E como ela age para que venha a ter esse fim, né? Então, o Brasil é um dos países, né, mundiais que mais mata defensores de direitos humanos, e aí não é só povos indígenas, né? A violência no campo também traz esses números de forma bem clara. E há contextos no Brasil, para além que inclusive os dados do Atlas corroboram, que é uma situação de extrema gravidade, né? Que Mato Grosso do Sul, por exemplo, e Roraima também, onde está, a gente fala dos limites das fronteiras de expansão mercantil de exploração, né, das áreas, acabam sendo alvos de conflitos fundiários, sobretudo, iminentes, né, que colocam em risco a segurança. Então, esses homicídios políticos acabam também tendo esse viés de silenciamento de demandas coletivas, né? Eu queria fazer uma complementação antes de passar a palavra para o Fred, que o fato da gente sair um pouco dos dados do Atlas e também trazendo essa perspectiva de enfraquecimento institucional da FUNAI, muito porque a gente se baseou no nosso estudo a partir das ODS, né? Então, a ODS 16 era paz, justiça e instituições eficazes. Então, relacionando desde uma perspectiva institucional, por isso essa explicação sobre os dados da FUNAI. E, obviamente, no IPEA, ao longo desse tempo, a gente não desenvolveu pesquisas com povos indígenas ou em povos indígenas, né? Foi sempre uma análise a partir do banco de dados e as informações que elas traziam. Então, esse viés que a gente vem dando para os estudos aqui. Fred. Obrigado, Isabela. Passa a palavra para o Fred. Fred, está sem som. Você está sem som. Essa pergunta é muito boa. A Isabela já respondeu, mas eu vou só enfatizar. O dado é a ponta do iceberg, né? Como a gente tem uma concepção relacional das coisas, todos os indígenas são iguais, têm direitos como indivíduos, como parte de povos, etc., etc., mas no processo político, as posições não são iguais, né? Então, nessa situação, a violência, em muitos casos, na maior parte dos casos, ela é direcionada, ela é estratégica. Tá? Então, quando ela acontece, ela tem uma função política.
que é desmobilizar, não é? Que é amedrontar, não é? Que é, enfim, afastar um sujeito, não é? Enfim, histórico, que é um organizador, que não é simplesmente um indivíduo, né? Ele tem um papel importante. Tá? Então, por isso que a gente dá tanta ênfase para a questão do contexto, né? A evidência não dá conta, aliás, nenhuma, né? Enfim, todo mundo sabe disso, a gente só está enfatizando por conta de uma especificidade desses povos indígenas, que é, enfim, o porte, né? Enfim, o tamanho de algum desses grupos. Alguns são maiores e tal, mas esse elemento que a gente chama de relacional, ou seja, onde está esse indivíduo que é alvo de um assédio, de uma coerção, de uma violência, né, de qualquer tipo, qual é a posição na dinâmica daquela coletividade? Isso é super importante, né? Então, esses números são muito importantes também, né? Mas a gente precisa, talvez, cartografar, né? Porque, enfim, o movimento desses grupos, né, dessas pessoas, né, no território, elas não são fixas, né? Elas têm estratégias também, elas têm mobilidade, e as cartografias, um pouco essa reflexão sobre dinâmicas, né, para além dos dados, elas trazem, como você fez no Google, uma bugada rápida, você trouxe um monte de informações e uma pergunta extremamente interessante. Aí isso a gente precisa fazer de uma maneira organizada, ou cartografar, né? Quem são essas pessoas, não é? Qual é a posição, qual é o lugar das pessoas, não só no território, mas na dinâmica política daquelas etnias, né? Da organização própria de movimentos indígenas. Então, a sua pergunta é muito própria. Enfim, eu só enfatizo aí o que a Isabela já respondeu. A gente tem que olhar também de forma qualitativa para essas informações. Posso falar mais uma palavrinha? Pode, Isabela. Sabe que o Fred até comentou das dinâmicas, e às vezes, em alguns casos, né, o que a gente mais notórios, que a gente acaba acompanhando, a violência, inclusive letal, tende a perpassar as próprias gerações, né? Então, acho que um caso muito emblemático aqui no Brasil, que é no território Chucuru, em Pernambuco, no Chucuru de Urubá, é a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, pela demora de demarcação da terra indígena e conflitos que delas decorreram. O primeiro, um cacique, né, teve o Chicão, que foi assassinado. Logo em seguida, pouco tempo depois, o filho dele sofre uma tentativa de assassinato, e decorrente da própria ação da comunidade, que se rebela, né, diante dessa tentativa. O sistema penal se volta contra eles e condena eles. Então, para entender o ciclo, que é muito mais amplo. E hoje esse mesmo cacique que teve o pai assassinado, que sofreu uma tentativa de homicídio, foi condenado injustamente, né? E se candidatou a prefeito na cidade de Pesqueira, de onde é a terra indígena, foi eleito e não pôde assumir. O caso está, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, né? Em discussão ainda sobre se o caso dele se enquadraria numa categoria em que ele deixa de ter direitos para ser elegível. Então, a gente consegue, às vezes, os números não dão essa ampliação de como perpassa a violência, né, e a criminalização, mas que, diante de alguns exemplos bem fatídicos, a gente consegue ter uma dinâmica, né? Eu não estou aqui querendo generalizar, né? Acho que a gente deixou bem claro que os povos indígenas, cada situação é uma, mas a gente acaba vendo alguns exemplos que são recorrentes, né? Então, a partir disso é que a gente pode trazer os exemplos. Perfeito. Era isso. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Helder, eu vou ler um comentário aqui no chat da Fernanda Natasha Bravo Cruz, que eu achei interessante e que, para mim, é uma oportunidade para fazer uma provocação ao Helder, tá bom? Seguinte, a Fernanda escreve aqui: sim, caciques podem atuar como defensores de direitos humanos e dos territórios. Com o declínio do reconhecimento da pauta de direitos humanos como legítimo pelos atores políticos, estamos convivendo com esse processo. Aí depois muito importante o webinar e pesquisa. Obrigado pela divulgação, Fred.
Aí eu vou fazer uma proposta para o Helder. É o seguinte: esse ano, a novidade no Atlas da Violência foram violência contra indígenas e violência contra pessoas de deficiência. Sugiro para o próximo ano uma sessão temática sobre violência contra defensores de direitos humanos e dos territórios. Tá? Por favor, Helder, coordenador aqui do Atlas da Violência, por favor, se manifeste. Excelente. Você está sem áudio, tá, Helder? Né, eu já aproveito a provocação do Danilo para ele começar a pensar se ele pode ser o autor dessa sessão que ele está propondo. Né? A gente sempre aceita contribuições. Né, eu queria aqui, né, desculpe, eu acho que estou me sentindo até invadindo aqui o webinário aqui, né, agradecer o Fred e a Isabela, porque toparam o desafio, né, acho que numa das primeiras conversas, a gente falou muito sobre o modelo do produto do Atlas, né, até chama Atlas, ou seja, no Atlas você espera mapas. Então a coisa dos dados ela vinha muito forte, né? A gente tem os dados do SIM, que é a principal fonte de dados do Atlas, então a gente achava relevante tentar utilizar, mas o aporte do Fred e da Isabela, né? Sem eles não vem não vinha todo esse conteúdo, né? Porque os dados, a gente trabalhar com os dados do SIM, a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente faz quase um cientista de gabinete, né? Porque a gente está sentado no escritório, rodando as bases de dados, né, são registros administrativos, até um determinado ponto, traz dados riquíssimos, né? Por exemplo, a gente vê a questão do racismo estrutural, da desigualdade de homicídios de negros e não negros, claramente ali, né, e o SIM nos permite isso. No caso dos indígenas, isso é um pouco mais difícil. Para a gente trabalhar. Mas aí eu queria pontuar algumas coisas nesse sentido. Então, né, eu acho que a gente se acostumou no Brasil com uma taxa de homicídios muito alta. Né? Então, eu acho que um certo desconforto, talvez, do Fred, que a taxa de homicídio de indígenas vem um pouco menor do que a taxa Brasil, né, e que isso poderia indicar que o problema é menos grave, né, os dados de homicídios mostram um problema menos grave. Eu acho que vale a preocupação dele e a gente tem que tomar muito cuidado com essa interpretação mesmo, né? Na Europa, quando a gente olha, o Danilo, né, já olhou esses dados também, taxa de homicídios na Europa é 1 por 100 mil habitantes. Né? Então, no Brasil também, se você fizer um recorte, mulher branca de mais de 30 anos, a taxa de homicídio vai ser muito baixa. Ela é concentrada em determinados grupos populacionais. Né? Então, uma taxa de homicídios de quase 20 homicídios por 100 mil habitantes para indígenas é uma taxa alta. Né? Acho que a gente não pode desconsiderar isso. E tem, na dinâmica brasileira, né, a gente tem alguns fenômenos que talvez não estejam afetando tanto os indígenas. Né? A questão da guerra às drogas, por exemplo, eu acho que, né, de certa maneira, tem um tráfico que pode, eventualmente, em alguns casos, estar entrando, inclusive, nas terras indígenas, e aí sim, né, pode estar tendo impacto aí. Mas né, a minha hipótese é que isso não seja o principal, né, responsável ali por homicídios que estejam ocorrendo entre os indígenas. Né? Então, essa política de guerra às drogas que a gente tem, todos os homicídios que estão aí relacionados, tem um impacto muito forte. A gente também tem uma alta taxa de mortalidade, tanto de policiais, né, policiais como vítimas, como policiais vitimando né, outras pessoas. Então, isso também contribui para que essa, vamos dizer, violência urbana, a taxa de homicídios da violência urbana brasileira seja muito alta. Eu acabei atrapalhando, mandando um WhatsApp aí no meio da fala do Fred. Fred, desculpa aí. Só para chamar a atenção num ponto, né? Os dados que a gente traz no SIM de homicídios, eles são maiores do que o do CIMI. O trabalho do CIMI, nesse ponto, ele é o trabalho que sai do gabinete. Né? É o trabalho que embora eles sejam feitos, né? As estatísticas são feitas, né, nos gabinetes e tal, mas eles colhem relatos, né, tanto o CIMI quanto a CPT, dos conflitos que estão ocorrendo, que é né, um tipo de informação que a gente não consegue através do SIM.
né? Então, toda essa contextualização, né, da questão da conflitualidade vem por ali. O dado do sim, a qualquer hipótese que eu tenho para o dado do sim ser maior, que daí estão incluindo outros homicídios, né? Nem todo homicídio de indígena a gente vai esperar que seja por conta de um conflito de questão indígena, né? Pode ser um conflito interpessoal, como ocorre no resto da sociedade envolvente, aí para usar um termo da Isabel. Né? Então tem outros casos também. E o fato de o sim ser maior aí nos dá alguma segurança que os dados do sim são relativamente razoáveis. Né? Porque se forem menores, aí geraria uma grande preocupação, né? Do sim ter uma cobertura pior que a do sim. O que mais que eu poderia falar aqui? Bom, aí uma preocupação nossa com as tabelas e com os mapas é que o que acontece? Como é a questão dos números pequenos que o Frederico chamou a atenção, né? A gente tem... Isso acontece também quando a gente publica o Atlas do município, e aí lá até uma preocupação da gente trabalhar só com os municípios com mais de 100 mil habitantes. Né? Por que essa preocupação? Porque um município com 100 mil habitantes, um município, por exemplo, com 1.000 habitantes, se ele tem um homicídio num ano, ele tem uma taxa de 100 por 100 mil. E se no outro ano ele não tem nenhum, ele cai para 0. Né? Então ele varia de 0 a 100 só pela ocorrência de um homicídio. Né? Então esses números pequenos da população indígena, eles podem chamar atenção para determinados estados, por exemplo, que tem um número absoluto baixo. Né? Então, por isso que na hora que a gente foi tentar montar a apresentação, e no texto também, no final, a gente tentou chamar um pouco a atenção para isso, para tentar olhar os dois números. Né? A gente olha as taxas, porque as taxas ajudam a comparar os estados, né, as situações, porque leva em consideração o tamanho da população, mas ao mesmo tempo é bom olhar o número absoluto, né, porque eventualmente o número ali é baixo, né? Então são 2, 3, 4 homicídios que às vezes ocorreu no estado e eventualmente, inclusive, pode não ter nenhum desses casos ser relacionado a uma questão indígena, né? De conflito envolvendo questões indígenas. Então tem que ter um certo cuidado aí. Mas eu acho que assim, da sessão, a parte mais rica dessa sessão é toda essa discussão que o Fred e a Isabela fazem, inclusive, da questão da violência simbólica, né? Isso foi até uma coisa que o Daniel Cerqueira, na apresentação lá, se apropriou para aproveitar e falar não só da questão dos indígenas, né? E tratar dos outros grupos populacionais, inclusive a gente, né, falando dos LGBTIQ+, né, da invisibilidade, que aparece lá também, né, no Atlas, a questão da invisibilidade, muitas vezes, dessa violência contra os LGBTIQ+. E esse ponto, e aí entrando um pouco nisso, né, a questão do etnocídio, a gente acabou na apresentação chamando muita atenção desse risco de um extermínio físico mesmo desses grupos com baixas populações, né? E o Danilo até chamou muita atenção disso. E na fala do Danilo, acho que já tem um pouco desse componente também do impacto que isso causa, né? E o conceito, né, salvo engano, a Isabela e o Fred podem me corrigir aqui, mas o conceito de etnocídio não é só a questão da eliminação física, né? Tem a questão da cultura em si. Né? Então, se a sociedade envolvente ela corta os meios, né, de continuidade, né, de vivência, né, dessas culturas, desses povos, o etnocídio também está ocorrendo. Então, acho que era isso que eu queria aí ajudar o debate. Gente, parabéns. Obrigado aí pela... Deixa eu só fazer um comentário aqui à colocação do Helder. Engraçado, né? Eu vou contar um caso, né? Um caso, sei lá. Uma vez eu participei, junto à Casa Civil e Ministério da Justiça, de um grupo de trabalho. E dele decorreu a construção da comissão lá, né? Eu conto muita história para a Isabela. E você sabe que, enfim, o que eles esperam da gente é organizar as evidências, né, Helder? E eu trabalhei com os dados do SIM e lá na época, muitos anos atrás, né? E o debate era exatamente esse na forma que você colocou. Não é qual é a qualidade
o dado do SIM, envolve outros tipos de violência interpessoal, que não tem nada a ver enfim, colonialidade, violência colonial, não é violência étnica, nem nada disso. Tem um dado que ele tem vários sentidos, né? A informação ela é poluída, não é? E os dados, sim, tinham um problema de amostra, né? E tinham um problema também, isso nas discussões, né? Depois, um dia a gente pode até conversar o que eu acho. E tinham também o problema da politização, né? Em algumas situações, um excesso de significado político para algumas violências, homicídios que tinham se dado por razões não políticas, não é? Então, essa discussão, ela estava muito esses são os argumentos, né? Enfim, eu, eu, eu concordo que, num certo nível de leitura, está correta essa interpretação, né? Porque para populações pequenas, como a gente está falando de dinâmicas pequenas, conflitos desse tipo, que a gente colocaria como de civil, né, de natureza interpessoal, tem razões políticas, né? Eu não tenho a menor dúvida. É óbvio que não é uma visão mais simples, né? Você fazer simplesmente colocar um carimbo nisso. É por isso que eu chamo dou tanta ênfase para a questão da qualificação, ou seja, da interpretação qualitativa dos dados. A gente tem que manter os dados, porque eu acho que são importantes, a gente traz para a agenda a questão da violência, eu acho super importante, mas, ao mesmo tempo, cartografar, né? Ou seja, mostrar dinâmicas, como essa que a Isabela chamou a atenção, né? Das lideranças e tal, enfim, e da questão propriamente política, que é a existência de grupos, né? Que tem essa natureza étnica, enfim, são pequenos às vezes, são um pouco maiores em outras situações, e assim por diante. Mas é fundamental, essa discussão já existe há muito tempo, né? E eu acho que esse convite para trazer para a agenda do IPEA e da discussão de um órgão que é encarregado de organizar evidências, eu acho que é um passo que é fundamental e super bem-vindo. Aqui eu estou acompanhando o chat, eu acho que não tem nenhuma pergunta e a gente já está caminhando aqui para o final do webinário. Mas eu fiquei curioso para saber um pouquinho do estudo anterior que vocês fizeram sobre a questão indígena e o sistema penitenciário. Você poderia falar um pouquinho e aí para a gente? O Bruno também está falando, posso fazer uma pergunta? Fica à vontade, Bruno, pode fazer a pergunta também. Pode escrever. Quer falar, Isabela? Você um pouco do... Bruno, Tá a bom, regra Bruno, aqui, tá bom. desculpa, é escrever mesmo. Você poderia escrever? Então, comentando só sobre o estudo do sistema do encarceramento indígena, eu e o Fred, a gente explorou as informações de dados abertos, né, sobre encarceramento de povos indígenas. Foram 3 bancos de dados que a gente analisou, então era um projeto do CNMP, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, Prisões e Números, que está disponibilizado todos, né, em acesso aberto. O outro era os dados do BNMP, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que foi feito, acessado através de um pedido de acesso à informação. E um terceiro, que é do Infopem, né, que é o banco de informações do DPEM, do Ministério da Justiça. E é curioso, porque nenhum dos bancos de dados tem o mesmo número, né? E acaba também trazendo algumas questões que a gente acabou debatendo também. Na verdade, a gente acabou publicando o artigo numa revista, né, da IBC CRI. Gerou texto para a discussão do IPEA? Não, foi para uma Não, revista não especializada em direito penal. Você poderia botar o link É. do estudo aqui no Cara, chat? é uma revista muito boa. Ela é uma revista que a Isabela escolheu a dedo, ela é A1, ela é excelente. Mas ela tem uma coisa assim que é estranha, porque ela é só assinando que a gente tem acesso. Não, mas tudo bem, mas passa o link aí, a Tá. pessoa que se quiser. Tá bom. Desculpa, Isabela, eu te interrompi, mas continua. Não, tudo bem. E aí a gente acabou debatendo algumas questões, como participação de homens e mulheres, questão de gênero,
indígenas no sistema de encarceramento. Tem algumas informações que o próprio Infopem traz, né, o DPEM, que é a questão de presença de alas, de celas especiais para indígenas, o que é muito curioso, porque a gente não tem notícias, né, de que eles se mantêm em alas específicas, celas e alas específicas dentro do sistema encarcerado, e nem o que isso decorre na proteção dessas particularidades culturais, né? E aí a gente acabou também fazendo uma revisão bibliográfica de documentos governamentais, né? Na questão que o Fred explicou já, da questão da autodeclaração, que acaba sendo muitos indígenas estão dentro do sistema penitenciário e não são identificados enquanto tais, né? E trazemos também, por fim, uma abordagem que o Conselho Nacional de Justiça, em 2019, aprovou uma resolução orientando, então, ao tratamento penal de povos indígenas, e o que isso, de certa forma, representava dentro desse sistema punitivo, né? E aí a gente, inclusive, abordou uma nota técnica da DPEM, e acabou fazendo um pouco essa discussão. Eu vou mandar o link aqui, então, enquanto... Eu mandei para o Danilo. Não, manda geral, por favor. Manda. Não sei, não. Manda para todos. Eu não recebi. Você mandou para o WhatsApp ou o quê, Fred? Pô, eu sei fazer isso. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu vou copiar aqui, tá bom. Agora, eu vou te falar assim, pena que vocês não publicaram texto para discussão, porque às vezes texto para discussão no IPE tem mais repercussão do que em revista. Ainda mais uma revista fechada, né? Mas eu tenho interesse, eu vou querer dar uma lida nesse estudo. É, Parabéns. aí tem um jogo estratégico, viu, Danilo? Que você gosta tanto da coisa da racionalidade estratégica. Tem um jogo estratégico. O cara, quando ele... Como é que é? No início do processo, ele avisa, né? O Ministério Público tem que ser avisado e ele se identifica como indígena e tem um acompanhamento do Ministério Público. Uhum. Como ele espera um tratamento discriminatório, se ele avisa que ele é indígena, o Ministério Público não fica sabendo. Embora Caramba. tenha uma normativa, não é isso, Isabela? Que diga... Teoricamente, o indígena tem que ser identificado e aí ele tem acesso a direitos específicos, né? Entre eles, a possibilidade de cumprimento de pena dentro da terra indígena, por exemplo, que sequer justificaria, e essa é só um parênteses aqui, além dessa possibilidade, os povos indígenas, desde do Estatuto do Índio, né, que é de 73, tem o reconhecimento da jurisdição penal indígena reconhecido, é dizer, se é um crime cometido por indígena e a comunidade o julga a partir de um sistema jurídico próprio, né, há essa orientação normativa de que o Estado reconheça esse direito dentro das comunidades, né, o exercício desse sistema jurídico, e o faça e dê prioridade em reconhecimento à organização social, né? De certa forma, foi até um dos temas que eu trabalhei no meu mestrado, né, analisando algumas decisões. Há um reconhecimento, algumas decisões muito boas reconhecendo a prática da jurisdição indígena e declarando a subsidiariedade do direito estatal quando constatada, mas ainda são poucas, né? E muito essa ausência de uma maior efetividade desse direito se deve, inclusive, à própria formação dos operadores do direito, né? Uma categoria mais ampla, assim, de não ter sequer uma formação dentro dessas questões, né? Do direito de análise de direitos humanos dos povos indígenas, nem internacionalmente, nem nacionalmente, né? Então, de certa forma, justifica ainda, por exemplo, a gente encontrar decisões do Poder Judiciário declarando o indígena culpado e encarcerando dentro do nosso sistema penal, sistema de carceragem normal, por considerá-lo integrado, né? O que é um absurdo diante de toda a orientação indigenista que a gente tem hoje. Ó, tem uma pergunta aqui do Bruno Machado, tá? E eu vou ler. A minha primeira pergunta é a respeito da questão da violência contra os indígenas em regiões de expansão das fronteiras agrícolas, principalmente no Centro-Oeste,
e que agora tem se expandido para certas localidades do norte e nordeste do Brasil. Alguns grupos defendem que há muitas terras para poucos indígenas. Nesse sentido, até que ponto existe uma questão política e institucional que prejudica os povos indígenas em relação ao setor agropecuário brasileiro? O enfraquecimento da FUNAI é um fator importante? Pergunta para vocês. Bom, olha, o enfraquecimento da FUNAI é um fator importante. Seja o modelo, o paradigma de organização funcional da FUNAI, a FUNAI é o órgão estatal encarregado de tutela de direitos. Tá? Então, o enfraquecimento tem um impacto na garantia de território, enfim, mediação de conflito, não é? Coordenação de ação com outros órgãos com poder de polícia, como as próprias polícias e a meio ambiente. Então, o enfraquecimento da FUNAI é importante. A conexão estrita, a conexão causal estrita entre avanço do agronegócio e violência indígena, ela não é difícil ser provada. Mas o que a gente vê, inclusive porque tem um movimento, né, dos grupos indígenas, enfim. Então, para evitar, né, enfim, pressões, etc., etc. Mas, evidentemente, se a gente coloca no contexto e a gente vê território indígena e o entorno do território indígena, com o uso de diversos tipos de implementos, tanto máquina quanto, enfim, implementos de alta tecnologia, né? Enfim, para aumento da produção, a gente sabe que impacta a vida do indígena, sim. Tá? A conexão com a violência letal, ela é difícil da gente estabelecer, né? Causa e consequência de uma maneira estrita. Mas no contexto geral, olhando a maneira como essas dinâmicas acontecem, ela propicia, sim, aumento de pressão, né? E aí a gente vai falar de estresse psicológico, de estresse social e de conflito interétnico. Isso aí não tem a menor dúvida. Quanto à coisa da tese de muito indígena para de pouco índio para muita terra, é uma tese bastante equivocada, né? Eu não sei qual é a população, não vou entrar nem nesse debate, mas a população de latifúndio, né? A capacidade enfim, de apropriação e as externalidades de grandes propriedades com relação à inclusão social. Tá? O que eu diria, de uma maneira mais direta, a gente tem um raciocínio aqui ligado ao direito indígena, que é a possibilidade hoje de ter uma política ambiental que tenha uma certa consistência. Né? A preservação de povo indígena significa proteção do meio ambiente. Não é? Então, a ideia da produtividade que vem com o agronegócio, mesmo que a gente esteja equivocado em muitas situações, que o agronegócio é capaz de aumentar a produtividade sem expansão de terra, sem pressão a território indígena, isso tudo pode ser verdade, não é? Mas, de qualquer forma, no agregado, a ideia não é simplesmente uma ideia de propriedade, não é? De indígena com território, inclusive a ideia de um ativo importante, que é o próprio meio ambiente. Então, eu acho que essas coisas elas têm que ser também pensadas em contexto. Não é simplesmente um cálculo de utilidade simples, né? É bastante útil garantir direitos para preservar o meio ambiente, não é isso que eu acho que a ideia da cultura indígena, né? Da ideia do direito que a gente reconheceu, que reconhecemos na Constituição, valem por si, mas a gente tem que ponderar também relacionalmente com outros direitos, como a ideia de ter um meio ambiente que vai ser deixado de uma forma sustentável para gerações seguintes. Então, não dá para tirar esses elementos de um contexto de moral, um contexto valorativo mais amplo, não, viu, Bruno? Então, eu diria isso para você. É difícil estabelecer essas conexões causais estritas, mas colocando no contexto, eu ainda acho que ponderar sobre a necessidade de preservação pelo valor em si dos direitos indígenas e pelo direito da diferença e da interculturalidade é um valor. E, ao mesmo tempo, pensar da conexão dessa preservação com a ideia de desenvolvimentos alternativos,
com manutenção e sustentabilidade ambiental. Eu acho que esses elementos são extremamente importantes como aporte, né, valorativo e moral para a gente pensar nos termos da sua pergunta. Vou só fazer um comentário, viu, Bruno? Eu sempre me perguntaria que índio tem muita terra, né? Eu acho que a gente está falando de 305 povos com inúmeras aldeias, né? Então, assim, um povo vive mais de uma terra indígena, né? Muitas vezes. E aí a gente está debatendo isso, aonde está esse indígena que está com muita terra? Porque muitos deles permanecem confinados em pequenas áreas, permanecem morando em beiras de estradas, estão em centros urbanos, né? Então, há todo um debate sobre uma generalização desse tipo de afirmação. E a questão você perguntou da questão política e institucional que prejudicaria, a demarcação de terras indígenas, né? No Brasil, a gente tem mais um regime de reconhecimento de áreas para povos indígenas, né? Tem as terras de ocupação tradicional, que a Constituição garante, que se submete a um procedimento de demarcação, mas também tem outros tipos, como a reserva indígena, terras dominiais, que teria uma classificação à parte em que a propriedade da União não seria da União, mas sim dos indígenas. A gente também tem territórios indígenas, o reconhecimento de uma área mais ampla que nunca na prática existiu, mas de certa forma todos eles passam pela FUNAI. Então, enfraquecer a FUNAI, reduzir quadro institucional, reduzir capacidade orçamentária de idas a campo, impacta diretamente no andamento desses processos de reconhecimento dessas terras, né? A questão do setor do agropecuário é porque muitos dos conflitos socioambientais hoje vividos, experimentados pelos povos indígenas, estão relacionados com esse setor, né? A questão de grilagem de terra, mas também outras mais amplas como intoxicação, a questão de segurança alimentar, né? A imposição de um modelo único de desenvolvimento econômico agrícola, né? Então, teria outros nuances que a gente teria que explorar mais para debater, né? Eu acho que seria essas contribuições que eu queria dar também para falar do frete. Obrigada. Perfeito. O Bruno ele formulou mais uma pergunta, tá? Frederico, o senhor acredita que a maior interseção entre os povos indígenas e meio urbano nas últimas décadas leva ao raciocínio equivocado das leis? Achei difícil essa, Bruno, então a gente tem que explicar um pouco mais. Você está querendo dizer que os indígenas não seguem a lei, interpretam mal, é aplicada a lei de uma forma equivocada? Olha, eu posso falar mais para o geral, né? A gente vê em muitos casos, o judiciário sempre é muito bom, né? A gente tem uma métrica, um mantra, né? Que o direito é para pacificar, né? A sociedade. Então, é o terceiro, né? A gente tem conflito entre uma instituição e outra, entre um indivíduo e outro, entre uma empresa e um trabalhador, uma empresa e outra. O direito é aquele ser esotérico que que é o terceiro, que cria a possibilidade de mediar, né? De trazer a paz social e a minimização de conflitos, né? A presença e a gente sabe que o direito também tem uma outra função, menos idealizada, né? Ele cria conflitos, né? Ele e seus atores interpretam, às vezes de forma discriminatória, né? A gente acabou de citar, a Isabela acabou de falar da questão estratégica, que às vezes não é nem consciente, né? Por parte de quem toma a decisão, o juiz, ele aplica a lei, mas ele é seletivo com relação à punição de um sujeito que ameaça com armas de uma liderança. Então, às vezes, há uma inversão. Não é? A dinâmica do direito permite, em muitas situações, essa inversão. Não é? Em muitas situações, o território já é garantido e ele passa a ser litigado. Não é? E isso gera também
conflitos, e o ator jurídico é importante nesse processo de produção de conflitos, né? Então, é um mundo de possibilidades para te responder. Mas eu diria o seguinte, que a gente está aprendendo que o direito gera conflito, por interpretar mal, por ser seletivo, não é? Por tomar decisões que são questionáveis do ponto de vista da constitucionalidade da decisão e do direito ali que está sendo tratado. Então, eu acho que há um mundo de reflexão aqui sobre sua pergunta, viu? É uma pergunta bastante complexa, mas eu diria que, não vou dizer que é caso a caso, mas eu diria que a gente tem que, talvez, ter uma reflexão mais detida, tá? Sobre essa relação direito e indivíduo indígena em contexto urbano. O Frederico, ele esclareceu a pergunta, tá? Ele falou assim, ó, a pergunta ele quis, ele reformulou a frase, ele falou, no sentido das leis que não são para indígenas, são aplicadas para eles, já que eles passaram a ter maior contato com o meio urbano. Aqui a dispersão de alguns indígenas pelo meio Perfeito. urbano. Essa é a especialidade da Isabela. Se ela quiser falar um pouquinho disso. Eu não sei se eu estou entendendo bem a questão aqui de que a lei não seria para os indígenas, mas acabam sendo aplicada por estar em contexto urbano. Acho que talvez Isso, seja exatamente. isso, né? Teoricamente, né, todos os brasileiros se submetem à legislação, mas há critérios específicos aos indígenas, aí por isso que eu acabo comentando bastante, né, de ter direitos específicos nesse sentido, né, de ter questões a mais que acabam se impondo. Eu não diria nem com o meio urbano, viu, Bruno? Eu diria que é mais um estereótipo mesmo que a gente cria do indígena, de que ele tem que, né, no próprio a legislação, muitos ainda operadores do direito falam no termo silvícola, né, o que está na selva, né, o que está no mato, e aí a gente equivocadamente acha que o indígena, por adotar tecnologias e ter maior interação com o meio, inclusive urbano, ele se descaracterizaria enquanto tal, né? E eu acho que eu não colocaria no sentido de contato com o meio urbano, mas colocaria de reforço a estereótipos e estigmas que os indígenas ainda sobrevivem, principalmente por essa imagem genérica, né? E a incompletude de se acompanhar a própria avanço dos estudos sobre relação entre estados e indígenas e acabam se fixando em premissas muito ultrapassadas e acabam reproduzindo elas, né? Acho que seria isso. Bom, pessoal, infelizmente o debate está muito interessante, o tema é muito instigador, dá para pensar milhares de questões assim, mas eu acho que temos que encerrar. E aí eu queria, se vocês tiverem gostariam de falar, fazer um fechamento, dar as últimas palavras, e tal. E aqui eu também vou colocar aqui no chat a agenda de seminário para as próximas quartas-feiras, tá bom? E aí eu passo a palavra agora para o Fred e para a Isabela para... Só quero agradecer, viu, Danilo, a sua mediação extremamente generosa e a participação de todos. E aí estamos disponíveis para próximas aí, né? Caso a gente desenvolva algo interessante que, no final das contas, chame a atenção de vocês. Então, é isso, agradeço. Obrigado. Obrigado, Fred. Isabela, por favor. Também queria agradecer a equipe do Atlas, né, da Violência, em nome dos coordenadores, do Daniel, do Helder e da Samira, pelo convite e pelo desafio, né, que a gente coloca à disposição para continuar. A IPEA pela organização do evento, você, Danilo, pela mediação e aos participantes aqui que conseguiram sobreviver até o final. Obrigada pela companhia. Então, pessoal, também vou agradecer aos participantes, tá? E o vídeo dessa apresentação, assim como os slides e o texto da Isabela e do Fred estarão disponíveis amanhã na página do YouTube do IPEA. Muito obrigado e fiquem tudo de bom para vocês, fiquem seguros aí, tá bom? Obrigado, Danilo. Um abraço, Obrigada. tchau. Tchau, Boa noite gente. a todos.